Olá, guapos! Eu sou a professora Michele, de Espanhol do Aula D, e hoje nós temos mais uma aulinha de exercícios de demonstrativos. Então, é bem legal se tu conseguiu assistir a aula de demonstrativos e a aula 1 de exercícios, embora as duas aulas de exercícios não estejam diretamente relacionadas, certo? Vamos lá, então. Então, que nem nós fizemos na outra aula, parem o vídeo e façam o exercício, depois olhem a minha correção. Vamos lá. Bom, o exercício diz o seguinte: escolha a alternativa na que o adjetivo demonstrativo está utilizado corretamente. Antes de começar a falar do demonstrativo, vamos relembrar uma coisa? Lá da aula de classes gramaticais, se tu ficou com uma pulguinha atrás da orelha, pensando, o quê? Adjetivo demonstrativo, mas o que é isso? Volta lá na aula 1 de classes gramaticais, certo? Lembrem que em espanhol existe uma diferença entre forma e função, ok? Então, qual que é a forma de um demonstrativo? Esse, né? Que é o que nós vimos. E a função é o que ele faz. Lá naquela aula de classes gramaticais, eu dei o seguinte exemplo. Michele é a minha forma, ok? Professora de espanhol é a minha função. Não significa que toda Michele vai ser professora de espanhol, vai? Não, vai ter uma Michele médica, secretária, artista, enfim, vai ter várias Micheles com várias funções. Isso acontece nas classes gramaticais, ou seja, nem todo demonstrativo, nem toda Michele é um pronome, como a gente diz em português, sempre, né? Pronome demonstrativo. A função dele, o que ele faz na frase, depende. E neste caso, nós estamos falando de adjetivos demonstrativos, ou seja, eles não estão sendo usados para substituir um nome. Eles não estão sendo usados no lugar de um nome como um pronome. Eles estão sendo usados para caracterizar, para acompanhar um nome. Então, eles estão do lado de um substantivo. Logo, eles estão se referindo a esse substantivo e, portanto, funcionando. Qual é a classe gramatical que dá características? Adjetivo, certo? Relembramos isso tudo. Vamos à questão. Bom, a pergunta é em qual alternativa eles estão sendo bem usados, né? Esses adjetivos demonstrativos. Então, isso joga com tudo o que nós vimos na aula, ou quase tudo. Vamos para o primeiro exemplo. Estes libros são míos. Daí tu pensa assim, já tá certo na A. Criatura, olha só. Lá na aula de demonstrativos, quando a gente começou a olhar as formas femininas, masculinas, o que eu falei? Esta é estas, essa é essas, mas vamos agora ver os masculinos. E eu falei que tinha um baita de um te liga nos masculinos, não é? E não era o plural deles o te liga? Pois então, estes não existe, porque o plural em espanhol de esto é estos com o, certo? Então já podemos cortar a alternativa A. Fomos para B. Aquelas são as botas de Juan. Você pensa, Michele, ai meu Deus, lá no terceiro grupo não tinha nada, o que tá errado aqui? Aqui é uma sacanagem, tá? Mas é o que tá errado. Gente, com quantos L's são aquejas? 2. E quantos L's tem aqui? 1. Então, alternativa incorreta, certo? Bom, C. Esses chicos são malos. Aí vocês estão assim, ai meu Deus, mas será? Tô nervoso. Eu sei que não existe o esses, mas, né? Tá, ficou nervoso. Vamos olhar as outras alternativas. Este leche es de mi Pedro. Es de Pedro. Esqueçam esse mi aqui. Bom, Michele, mas tá certo, né? O este, ele existe mesmo, segundo grupo e tal. Tá, mas vocês lembram que quando eu falei sobre os neutros, nós falamos que os demonstrativos, eles concordam em gênero e número com aquilo que eles estão se referindo, ok? Aqui tem uma baita pegadinha, porque leche é uma palavra feminina em espanhol. La leche. Logo, o que aconteceu aqui? O que tá errado? O gênero. Deveria ser esta leche, não este leche. Pegou o ratão, que não lembrou do gênero da palavra leite e que talvez não tenha lembrado a questão da concordância. Fomos para a alternativa E.
Então já temos, né, a C a gente ficou nervoso, já eliminamos as outras, vamos olhar a E. Esses vestidos estão sucios. Daí vocês dizem assim, nesta eu não caio mais? Muito bem, porque eu sei que esses e estes não existem em espanhol. Então eu cortei, não tô mais nervoso e estou certo de que a minha alternativa correta é a alternativa C, de coração, ok? Já relembramos um monte de coisas aqui sobre gênero, sobre classe gramatical. Então, eu espero que tenha sido uma aula bem proveitosa, que acaba dando até uma revisão para vocês. Curtam, compartilhem, digam o que acharam, contem para os amigos. Me marquem nos compartilhamentos, tá? Marquem o aula D. Beijos, mis caminantes. Adiós.